horário, vamos então serenar os nossos pensamentos, distanciando da correria do dia a dia e sintonizando aqui com o estudo do Livro dos Espíritos, pedindo a presença dos bons espíritos a nos inspirar, a estar em todos os lares que estão participando, permitindo harmonia, permitindo que esse estudo seja de muita utilidade para todos nós. Então, em nome desses bons espíritos, em nome de Jesus, iniciamos o nosso estudo. Clotilde também entrou, Luiz, Carlos, Barbosa, sejam bem-vindos. Então, nós já vimos a parte do arrependimento. Nós vimos que o arrependimento ele pode acontecer no plano espiritual ou aqui na matéria. Embora normalmente o arrependimento sincero ocorre no mundo espiritual. Porque quando você se arrepende no plano espiritual, a consequência é que você pede uma nova existência e faz ao contrário dos erros que você fez na última existência. Se você se arrepender aqui no mundo material, você não faz mais o erro que você está fazendo e você repara o mal que você fez. Então, se você diz, por exemplo, encarnado, eu me arrependo de tal coisa, mas passa um tempo, você faz o mesmo erro, e ainda você não fez nada para compensar aquele erro do passado, você nunca se arrependeu. Então, o que existe em muitos casos, e que a gente acha que é arrependimento, é o conhecimento dos nossos erros, que já é um passo. Então, você saber que você está errado é até um grande passo. Mas daí você se arrepender, muitas vezes é um abismo. Porque se você não reparar o mal que você fez, se você continuar fazendo aquele mal, é sinal que você não está arrependido. E agora a gente vai ver um pouco sobre expiação. Vamos ver a pergunta que a gente parou aqui no meio dessa. Era a pergunta 1000, né? Podemos nós, já nessa vida, resgatar nossas faltas? Diz que sim, reparando-as, né? Como eu falei. Diz aqui também, Deus não considera um arrependimento estéril. Então, como eu disse, se o arrependimento é só de boca, mas você não muda os seus atos, não é arrependimento. E ainda, terminando essa resposta, a perda de um dedo, quando se presta um serviço, apaga maior número de faltas do que o silício, suportado durante anos, sem outro objetivo que o bem de si mesmo. Então, diante das leis divinas, para a nossa melhora, para o nosso equilíbrio, para a nossa felicidade, verdadeiramente o que vale é você entender que errou, não mais errar naquele sentido, e daí para frente só fazer o bem contrário ao mal que você fez. Então, isso sim é o arrependimento, né? E que nos levará ao equilíbrio e à felicidade. A Pricame entrou também, o Marcelo e a Ivanilda. Sejam bem-vindos. O mal não é reparado senão pelo bem, e a reparação não tem mérito algum se não atingir o homem no seu orgulho ou nos seus interesses materiais. Normalmente, antes da gente reparar, vem a expiação. Então, por exemplo, uma pessoa que foi muito poderosa numa vida e explorou muitas outras pessoas, subjugou, e na outra existência ele vem numa existência muito humilde, eu até coloquei uma casinha aí bem simples, numa região rural, e aí ele fica na condição de subalterno, de receber ordem, às vezes passa algumas humilhações, e mesmo nessa condição a pessoa vai ter a condição de fazer o bem aos seus familiares, às pessoas que trabalham com ele. Então aí ele vai reparar o mal que ele fez na outra vida. Enquanto você está errando, normalmente você só reconhece o erro, mas continua sem fazer nada, né? Então a expiação em outra existência ou no plano espiritual é que verdadeiramente acaba esclarecendo o espírito
e o levando a uma verdadeira melhora. O James também com a Thelma entrou, sejam bem-vindos. De que serve restituir após a morte como justificação os bens mal adquiridos que foram desfrutados em vida e já não lhes servem para nada? Então, quer dizer, às vezes a pessoa dá, né? Será que foi essa pergunta? Não, acho que pulou uma pergunta. Isso aqui é a resposta de uma pergunta que não tem só a resposta. Deixa eu ver. Essa aqui acho que é a resposta da 1001. É essa pergunta. Vamos passar para a 1001. Não há nenhum mérito em assegurar após a morte um emprego útil para os bens que deixamos? Então, às vezes a pessoa a vida toda não mostra nenhum arrependimento, não repara o mal que fez, mas no último instante ele deixa uma soma de dinheiro para os pobres. Isso é bom? Sim, tem um mérito, né? Acho que até as outras respostas aqui é sobre isso, né? De que lhe serve restituir após a morte como justificação os bens mal adquiridos que foram desfrutados em vida e já não lhe servem para nada? De que lhe serve a privação de alguns gozos fúteis e de algumas superfluidades, se o mal que fez a outra continua o mesmo? De que lhe serve, enfim, humilhar-se diante de Deus, se conserva o seu orgulho diante dos homens? Então, quer dizer, não adianta nada você assegurar os seus bens só na hora da morte. O ideal é, durante a existência, você ir reconhecendo os erros, não fazendo mais, e, ao contrário, ir fazendo um bem, né, que compense o mal que você fez. Era a resposta da 1000, a Cristiane falou. Ah, é? Ah, sim, acho que confundi então. Deu a impressão que era da 1001. O Ademir também entrou, Cristiane Lombardi, essa é a resposta a Cristiane que falou. Tá certo. Então, nenhum mérito não é bem o termo. Isso vale sempre mais do que nada. Mas o mal é que aquele que dá ao morrer geralmente é mais egoísta do que generoso. Quer ter as honras do bem sem lhe haver provado as penas. Então, a vida toda a pessoa abusa aí, né, dos outros, às vezes cai em excessos conforme os bens materiais que tem, mas dá os seus bens no final da existência. Então, acaba não tendo muito mérito. O que tem mérito é se realmente você se arrepender na hora da morte. Então, se você realmente reconhecer os erros e for para o plano espiritual arrependido, isso vai ajudar. Porque aí, a partir disso, você já vai ser ajudado no plano espiritual e não vai sofrer tanto. Eu olhei e falou que era a continuação da 1000. Dá a impressão que era em relação a essa 1001, mas era 1000, né? Muito bem. Aquele que se priva em vida tem duplo proveito: o mérito de sacrificar e o prazer de ver felizes os que beneficiou. Mas há sempre o egoísmo a dizer ao homem: o que dás, tiras dos teus próprios gozos. A questão é que, conforme o grau evolutivo que a pessoa está, se ela for muito egoísta, se ela tiver a ditar o seu proceder pelo interesse pessoal, ele não tem prazer nenhum em ajudar as outras pessoas. Às vezes, se ajuda, é no fundo por outros interesses também. Já a pessoa que se desenvolveu espiritualmente, que ama os seus semelhantes, ela nem tem a preocupação de aparecer para os outros que ela está ajudando, e o benefício dela fazer o bem, ela sente imediatamente. Isso é que vale para ela. Então, ela é desprendida dos bens terrenos, ajuda os outros, tem muito prazer em fazer isso, mesmo que não seja reconhecida ou até tenha como paga o bem que faz a ingratidão, nada para essa pessoa de fazer o bem, porque, no caso,
a alegria dela é ajudar as outras pessoas. Então essas pessoas, elas estão num grau que fatalmente elas vão sair desse mundo aqui de provas e expiações e vão para um mundo melhor. Já aquelas que têm o interesse pessoal, o egoísmo muito grande, e se faz alguma boa ação também por interesse, elas sempre terão consequências menores, né, desse bem, só para inglês ver que elas fazem, né? Marabade também trouxe, seja bem-vinda. E como o egoísmo fala mais alto que o desinteresse e a caridade, ele guarda em vez de dar, sob o pretexto das suas necessidades e das exigências da sua posição. Então ele vai guardando, dá umas desculpas, né? Tem pessoa que fala que guarda por causa dos filhos. Então, tem pessoa que é muito apegada à matéria e até sovina. E como desculpa ele fala, não, eu tenho família, eu preciso deixar para meus filhos. E no caso aqui ele tem medo de ter alguma necessidade, então ele não dá nada para ninguém. Mas se ele veio com essa prova da riqueza, não foi só para o seu deleite, né, para a sua satisfação, mas para ajudar os outros, para dividir com os outros. E principalmente se ele tivesse essa bondade de doar o que ele tem, ele já teria esse prazer, né, de ver as pessoas que ele ajuda, de sentir a satisfação em ajudar os outros. Já o egoísta, quando ele tem uma satisfação em relação aos seus interesses, é uma satisfação momentânea. Então ele está alegre porque ele está comprando, porque ele está conseguindo as coisas materiais, mas muitas vezes em detrimento dos outros, e essa satisfação não é verdadeira. Então felizes daqueles que compreendem que a verdadeira felicidade é você repartir o que você tem, você dar as coisas para os outros. Lastimai aquele que desconhece o prazer de dar, como eu falei, porque foi realmente deserdado de um dos mais puros e suaves gozos do homem. Então, para os espíritos elevados, a alegria dele é dar, é repartir, né? Eu lembro quando eu li a biografia do Bezerra de Menezes, então aquele foi um exemplo de espírito muito desprendido, né? Então, quando ele saía, né, do serviço dele rumo à casa dele, se alguém pedisse alguma coisa, ele dava. Aliás, normalmente ele não tinha dinheiro quando ele saía do trabalho dele, porque ele consultava só as pessoas pobres, né, que não podia pagar. E aí, muitas vezes a pessoa não tinha dinheiro para comprar remédio, ele comprava remédio. Às vezes a pessoa falava que passava necessidade em casa, ele já dava um dinheirinho para a pessoa comprar as coisas em casa. Então, quer dizer, o prazer dele era ajudar os outros. E muitas vezes ele voltava para casa a pé, porque ele dava tudo que ele tinha, e aí ele não tinha dinheiro nem para o bonde, né? E teve uma época que ele foi até presidente da companhia Macaé, não sei onde lá, né? Ele era ele era presidente da ferrovia e às vezes não tinha dinheiro para pagar a passagem. 2002. Adoro a figura desse gatinho, né, de fazer cara de coitadinho. Nós temos essa carinha aí várias vezes durante a nossa existência. O que deve fazer aquele que em artigo de morte reconhece as suas faltas, mas não tem tempo de repará-las? É suficiente arrepender-se nesse caso? Então, como eu disse, se você realmente se arrepender no final da sua existência, tem um grande mérito, sim, porque no plano espiritual sofre muito as pessoas que ainda não se arrependeram. Então, a pessoa errou muito durante a existência, continua com os mesmos pensamentos no plano espiritual, e enquanto ela não se arrepender, ela continua sofrendo. Se ela se arrepende, automaticamente ela para de sofrer e é resgatada no plano espiritual. Então, se você fizer esse trabalho sincero de arrependimento antes de desencarnar, então você não vai para as trevas, porque automaticamente já vai ser resgatado. Mas eu digo para vocês que é raro isso. Então, normalmente, a pessoa erra a vida inteira e não é no finalzinho da vida que ela vai se arrepender.
o que acontece muitas vezes no finalzinho da vida é bater um remorso desgraçado na pessoa, né? Então ela errou, e aí ela está prestes a desencarnar, e ela sabe, né, de antemão, que ela já passou isso em outras vidas, que ela vai ter que enfrentar as consequências no plano espiritual. E aí ela começa a se fazer de coitadinho, dizer que está arrependido, né? Mas se não tiver arrependido de fato, vai sofrer, né? Mesmo com essa carinha bonitinha aí. A Ivana falou, a espiritualidade é transparente, não tem como enganar ou fingir. Acredito que por isso um arrependimento e intenções verdadeiras são válidas. Exatamente, não dá para enganar, então se você não tiver arrependido no plano espiritual, você não é ajudado. Eu citei aqui até da última vez, que num livro que eu li do André Luiz, como é que chama? Obreiros da Vida Eterna, eles fazem o ambiente onde eles estão lá nas trevas passar por uma purificação, e é uma descarga elétrica, né, em toda a região, e aí os espíritos que estão lá nas trevas não querem ficar para receber choque, para ser queimado com fogo que queima sem consumir, né, podemos dizer assim. E aí todo mundo vai para a Mansão Paz, né, que chama, como é que chama, não sei o que, Fabiano de Cristo? Não sei o que, Casa Transitória Fabiano de Cristo. Até tem em São Paulo uma instituição da FEB, né, muito importante, muito boa, da FESP, fantástica, com esse mesmo nome. Eu acho até que o pessoal do plano espiritual fundou aqui no plano material. E aí o pessoal que está lá passando os choques quer entrar na instituição. E aí o André Luiz fica preocupado, ele que não tinha uma vidência tão espetacular, de saber quem realmente estava arrependido. Aí a dirigente lá, que é a Zenóbia, fala então, para facilitar, como nem todos os trabalhadores aqui têm uma vidência, né, a espiritualidade superior que nós não estamos vendo, coloca um halo de luz em volta dos realmente arrependidos. Então, quer dizer, todo mundo lá querendo entrar, mas um ou outro só com um halo de luz ao seu redor. Então, esses eram os verdadeiramente arrependidos. E eles não podiam deixar os sem arrependimento entrar, porque senão eles perturbariam lá a casa transitória, né? Então, não é uma questão de negar ajuda aos que estão pedindo. É que aqueles que não têm o arrependimento sincero, eles querem entrar na instituição para fazer o mal, para acabar com tudo. Até eu falei da outra vez, dentre esses pretensos arrependidos, estava lá o chefe das trevas. Então, no dia anterior, ele tinha brigado com todo mundo, e naquele dia lá que podia entrar na casa transitória, ele estava se dizendo arrependido. Aí a Luciana, que era uma vidente, né, espetacular, amando da Zenóbia, porque o pessoal ficou muito sentido de ver ele chorando lá, querendo entrar, e ele não tinha um halo de luz. Aí a irmã Zenóbia falou, Luciana, por favor, vai até ele e veja as intenções verdadeiras dele. Então ela, um espírito elevado também, foi até ele e viu que ele queria entrar para fazer um motim. Então a ideia dele, se fazer de arrependido, com essa carinha do gatinho aí, entrar na instituição e fazer uma rebelião e tomar lá a instituição. Porque no caso, a instituição era um grande disco voador, na verdade, né? Porque se chamava instituição transitória, porque nesses momentos que as trevas passavam por uma purificação, ela se desprendia do solo. Até o André Luiz diz que a energia que movimentava essa nave era nuclear. Então, vários motores eram acionados, eles saíam do chão, né, iam lá para a estratosfera, e aí depois que estava tudo purificado, eles voltavam. Então, o pessoal das trevas queria tomar esse veículo, né, para eles ir para lá e para cá, né, mas é ilusão, né, porque tinha todo um esquema lá para eles não entrar sem poder. Então, o arrependimento apressa a sua reabilitação, mas não o absolve. Então, quer dizer, a pessoa vai arrependida para o plano espiritual, como eu disse, ela não vai para as trevas, vai direto para uma cidade bem organizada, para um pronto-socorro, e vai ser ajudada. Mas para ela reparar, ela vai ter que expiar as faltas em outra existência. Então, quer dizer,
vai ter toda uma continuidade, né, do seu desenvolvimento. Não tem ele o futuro pela frente que jamais se lhe fecha? Então, quer dizer, para o espírito se melhorar, ele precisa espiar as faltas e precisa depois reparar. Então, você só dizer que se arrepende é um passo. De fato, você tem que se arrepender e principalmente reparar o mal que você fez na outra existência. Agora a gente vai entrar num assunto novo aqui, né? Que é duração das penas futuras. Muito interessante também e que mostra a bondade, né? E a justiça divina. Se alguém tiver alguma dúvida sobre o que acabamos de ver, fiquem à vontade. Nós estamos terminando o livro, né? Porque até a pergunta 1019, já estamos na 1003. A duração dos sofrimentos do culpado na vida futura é arbitrária ou subordinada a alguma lei. Eu disse que quando você se arrepende, você para de sofrer no plano espiritual. Então, no caso, a duração dos sofrimentos, ela está atrelada à sua vontade de continuar errando. Aliás, nós sempre sofremos conforme a nossa insistência no mal e somos felizes na nossa insistência do bem. Então, se você errou muito durante a existência e continua com essas ideias no plano espiritual, não se arrepende, é natural que você continue sofrendo. Mas se você se arrepende, se você se predispõe ao bem, a justiça divina, ela é sempre revestida de misericórdia, né? Os atenuantes sempre são levados em consideração. Então, você se arrependeu, a espiritualidade vai te ajudar. Maria de Fátima também entrou, seja bem-vinda. Deus nunca age de maneira caprichosa e tudo no universo é regido por leis que revelam a sua sabedoria e a sua bondade. Então você não sofre simplesmente porque você fez o erro e vai sofrer eternamente. Não. Você sempre sofre relativo ao que você podia fazer de bem e não fez. Então a justiça divina, nós sempre dizemos, ela é educativa. Então você sofre para perceber que errou. Se você já percebeu que errou, não tem o porquê do sofrimento. Normalmente os grandes sofrimentos, eles existem na insistência do mal. Aqueles que estão não querendo mais fazer o mal, não tem porquê sofrer. O que determina a duração dos sofrimentos do culpado, né? Então Kardec pergunta um pouco mais, né? Dizendo o que faz parar o sofrimento. Eu disse do arrependimento, né? Vamos ver o que fala o Espírito aqui. O tempo necessário ao seu melhoramento. O estado de sofrimento e de felicidade sendo proporcionais ao grau de pureza do espírito, a duração e a natureza dos seus sofrimentos dependem do tempo que ele precisa para se melhorar. À medida que ele progride e que os seus sentimentos se depuram, seus sofrimentos diminuem e se modificam. Mesmo depois que ele se arrepende no plano espiritual e é recolhido e é ajudado, enquanto ele não reencarnar e expiar as suas faltas, ele continua com um certo sofrimento. Então o sofrimento diminui, mas para ele ser totalmente feliz, ele precisa reparar todo o seu mal, né? Aliás, Jesus dizia, né, que a felicidade não é desse mundo, porque a maioria dos espíritos que estão encarnados no planeta, eles vêm de encarnações fracassadas e então não merece uma felicidade perfeita. 1005. Para o espírito sofredor, o tempo parece tão longo ou mais curto do que estava encarnado. Essa resposta é parecida com o que acontece aqui mesmo, né? Quando você está em festa, fazendo uma coisa que você gosta, o tempo passa rápido. Já quando você está fazendo uma coisa que você não gosta, né?
ou sofrendo, o tempo passa devagar. Então, no plano espiritual, é assim também. E com o agravante de que lá o dia tem 24 horas. Então, aqui você fica consciente durante 8, 10 horas, depois você vai dormir. E lá no plano espiritual, como o espírito, né, é imortal e não para de pensar, o pensamento é contínuo, ele sofre ou é feliz 24 horas por dia. Então, vai dar a impressão que ele sofre mais por ele estar num ambiente ruim e por o tempo, né, ser totalmente dedicado ao sofrimento. A Mara fez uma pergunta. Para reparar as faltas, é só através da reencarnação ou pode ser através de um trabalho no plano espiritual? Não, tem que ser no plano material mesmo. Ajuda muito no plano espiritual quando você se arrepende e você se dedica ao bem no plano espiritual. Então, principalmente, não só pelo equilíbrio que o espírito vai conseguir fazendo bem no plano espiritual, mas pelas amizades que ele vai fazer no plano espiritual. Nós sempre dizemos que existem vários tipos de protetores para nos ajudar. Primeiro são os familiares, que são espíritos no mesmo grau que nós. Depois são espíritos protetores. Esses espíritos protetores foram os professores, os chefes no plano espiritual que a gente conviveu antes de encarnar. Então, se você fez amizades, né, no plano espiritual, quando você encarna, esses espíritos vão te ajudar. Mas não tem outro jeito a não ser você encarnar e expiar suas faltas. Porque, na verdade, por mais que seja bom você só reconhecer os seus erros a partir da razão, quando você está no reverso da medalha, que é expiando as suas faltas, você vê o erro por um outro prisma. Então é muito fácil você dizer, nossa, como você está sofrendo. Mas se você estiver sofrendo o que a pessoa está sofrendo, aí você realmente vai aprender. Então a expiação, ela faz parte do processo de aprendizado, né? Então você faz as coisas erradas e depois você vai sofrer as consequências. Embora essas consequências, elas tenham atenuantes conforme o bem que você faz, né? Então, se você fizer o bem, esse sofrimento ele vai diminuir, mas não vai sumir. Tem um livro do André Luiz, que tem lá um doutrinador, que ele tinha feridas pelo corpo todo, né? E aí, como ele era muito bom, todo o trabalho, 2 ou 3 pessoas ia lá para os dirigentes espirituais e pedia para esse doutrinador encarnado ser ajudado. Mas aí os espíritos diziam que ele já tinha 2 médicos espirituais 24 horas por dia, né, cuidando daquelas feridas, e ele só tinha as feridas no mínimo que ele tinha que passar. Porque em existência precedente ele queimou os cristãos. Então ele veio com aquela doença, né, para espiar as pessoas que ele tacou fogo em outra existência. Mas como ele estava sendo muito bom naquela existência, a espiritualidade estava diminuindo ao máximo as feridas e conforme o bem que ele estava fazendo, diz que em pouco tempo ia parar as feridas. Ele estava para adotar uma criança, um obsessor que ele tinha, né, da outra vida, e assim que ele adotasse essa criança, as feridas iam cessar. Então, se aparecer uma criancinha na porta de vocês, adotem, né, como foi o caso do Divaldo também, né? Assim que ele adotou lá um, só que o Divaldo adotou 600, né? Demorou mais para ele ter o perdão do obsessor, mas esse daí nem era o primeiro que ele adotava, era a terceira criança. Na terceira criança que ele adotou, os males físicos dele acabaram. Cristiane fez um comentário. Nesse caso, penso que ganhamos fortalecimento no plano espiritual para podermos retornar à matéria e aí sim reparamos nossos erros, exatamente. Então você vai ganhar a ajuda dos bons espíritos. E mesmo o grau do sofrimento, se você estiver fazendo bem, como eu estou dizendo, diminui. Então você consegue diminuir os seus sofrimentos, né? O sofrimento só não vai diminuir se você insistir no mal, né? E não se arrepender.
ver mais uma pergunta e depois eu vou colocar um videozinho do Divaldo. Então, no plano espiritual, o tempo é o mesmo? Parece mais longo. O sono não existe para ele. Então, como eu disse, é 24 horas. Só para os espíritos que atingiram um certo grau de purificação, o tempo se apaga, por assim dizer, em face do infinito. Nós vamos parar por aqui e eu vou colocar um vídeo do Divaldo, que é sempre gostoso escutar o Divaldo, falando sobre arrependimento, para a gente encerrar aqui. Vou botar o som para vocês. Com o arrependimento e o pedido de perdão, nos é retirada a pena ou continuamos com o efeito da lei de causa e reação? No livro de Allan Kardec, O Céu e o Inferno, capítulo número 7, há uma página extraordinária que se chama Código Penal da Vida Futura. São 34 itens que dariam para um verdadeiro tratado de jurisprudência ou de direito internacional. E Allan Kardec considera exatamente essa questão. Ele diz, por exemplo, todos nós erramos. Quando nos damos conta, nós nos arrependemos. Passamos pelo primeiro estágio. Ao nos arrependermos, nós sofremos expiação. Mas isso não basta. Depois que nós nos arrependemos, então o que fazemos? Pedimos desculpas. Mas isso não basta. É necessário anular o mal que nós fizemos, através do bem que possamos fazer. Então, eu ofendi alguém e peço-lhe desculpas. É um ato generoso. O outro me desculpa, mas eu continuo em débito. Eu tenho que fazer um bem para que anule o mal que eu fiz. Eu vou ao banco e peço um empréstimo. Então, na hora de pagar, eu não posso. Eu digo, gerente, tenha paciência, me desculpe. Ele desculpa, mas eu continuo devendo. Eu só me reabilito quando cessar o meu débito. Então, o que eu posso fazer? Eu digo ao gerente, eu devo $1.000. Você empresta-me 3.000, eu resgato os 1.000 que devia, fico com 2.000 que eu vou investir e pagarei os 3.000 oportunamente. Se ele for um gerente hábil, ele concorda, porque dá uma outra oportunidade. Então eu faço mal, arrependo-me, procuro reabilitar-me. Se o outro me perdoar, ótimo para ele. Continuo devendo. Se não me perdoar, pior para ele, que passa a ser devedor. Porque é da lei. Nós temos o dever de perdoar o nosso próximo. Mas nós temos a obrigação de nos reabilitarmos perante o nosso próximo. Porque eu desencaminho uma pessoa. Vamos colocar isso em termos muito práticos. O homem seduz uma jovem e atira na prostituição. Ele se arrepende, mas ela continua prostituta. Todos os danos que lhe advenham, ele tem responsabilidade. Então, o que ele vai fazer? Tentar reabilitá-la. Mas ela já se acostumou, não quer. Agora o problema é dela. Ele então vai fazer o bem a outras pessoas para anular esse mal que fez. Então, em toda ação é uma contabilidade. Deve haver. Devo, coloco, regularizo. É uma lei, portanto, extraordinária, porque nos dá dignidade. O inconsciente coletivo tem responsabilidade nas tragédias planetárias de maneira nenhuma. As tragédias planetárias fazem parte do processo da evolução. No livro dos Espíritos... Aqui já é outro assunto. É tão bonitinho ver o Divaldo falando, né? O maior orador do nosso planeta. E é bacana a gente ver uma pessoa de peso como o Divaldo falando. Acho que o meu som tá funcionando, ele? Deixa eu ver. O som tá. Que ele fala exatamente o que nós estudamos, né? Então por isso que é bom estudar. E a gente passa a falar as coisas com conhecimento de causa, né? E é uma coisa universal. O mesmo que nós estudamos é o que ele falou. Então nós paramos aí na pergunta 1005 e a gente continua aí nas próximas semanas.
que nós temos bastante tempo aí, né? Eu acho até que depois que a gente terminar, a gente tá vendo terceira parte e a quarta parte. Essa aqui foi a quarta. Acho que depois nós vamos voltar novamente, porque o assunto é muito interessante. Então, convido a todos para a gente fazer a prece final. Expulsãozinho. Então, agradecemos a Deus, né, a oportunidade de estudarmos, de conhecermos as leis divinas e aproveitamos, né, esses instantes que aqui estamos para fazermos as nossas vibrações. Envolvamos todo o nosso planeta Terra para que as pessoas possam entender essas leis divinas, a necessidade do perdão, a necessidade da reparação dos erros, para assim conseguirem a verdadeira felicidade. Pensamos nos desencarnados, quantos que estiveram aqui conosco hoje estudando essa lei de arrependimento, de reparação e conhecendo melhor as leis divinas. Que eles possam ser iluminados e entenderem os erros que fizeram e verdadeiramente se arrependerem para o seu equilíbrio e para a sua felicidade. Nunca é tarde para mudarmos os nossos pensamentos e as nossas atitudes. E todos nós, encarnados que aqui estamos, pedimos aos bons espíritos estejam em todos os lares que estão participando, que seja derramado sobre a água que está para frutificar os remédios que nós merecemos. Então, em nome desses bons espíritos, em nome de Jesus, encerramos o nosso estudo. Que assim seja. Então, agradecemos todos que estiveram conosco. Bom fim de semana, bom domingo a todos. E até o próximo sábado, no mesmo horário, aqui no Facebook do Herculano Pires.